Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui no canal. Você tá ouvindo a gente no Spotify, corre pro YouTube pra ver a gente, que a gente é bonito, né, não, João? Rapaz. Ô, fake news. Fake news. Agora é crime, né? É, não pode. Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, eu queria aqui trazer para vocês os nossos apoiadores, começando pela Ana do Que Coxinhas, que traz esses salgados maravilhosos aqui, que deixa a gente mais gordinho, né? É, o objetivo é esse, Nivaldo. A Ana é embaçada na cozinha. O que você quiser fazer, a Ana sabe. Você quer comer alguma coisa, pede pra Ana. Eu não sei dizer o que ela não sabe fazer. Ela é feroz na cozinha. O Nivaldo tá ocupado agora. É isso aí. Se você quer pedir alguma coisa, entra lá no... Tá aqui aparecendo o arroba dela, da rede social dela. Entra aqui, começa a pedir, porque o negócio é bom. Abraço, Ana. Outro apoiador aí que a gente quer destacar é o pessoal da Tecno Studio. Eles mexem com computadores, tecnologia. Você tem aquela maquininha cansada lá na sua casa, você quer jogar ela pela janela, tacar fogo, e nas Casas Bahia comprar outra 72 vezes, não vai não. Chama o pessoal lá da Tecno Studio, que eles vão avaliar a sua máquina, ver se tem opção aí de fazer um upgrade. Se der, vão fazer no precinho, serviço de responsa, aqui na Quebrada. E a gente comprova aí o trabalho deles, trabalho muito bom, de muita responsabilidade. Tá aqui o contato, só falar com o Hélio lá, o Hélio e o Rafael. E aí é só valorizar o trabalho do pessoal aí daqui, beleza? Tecno Studio, abraço Hélio. Bom, pessoal, e o outro apoiador aqui que a gente quer destacar é a ESX2 Contabilidade do nosso mano Ed Serafim. Lá eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada, assessoria contábil, são especialistas em Simples Nacional. E aí a gente tem que falar também do Enem do Enem do adulto, né, da vida adulta, que é o imposto de renda. Já declarou o imposto de renda? Deixou para a última hora, Nivaldo? Rapaz, me falaram que hoje aqui ia ser só suavidades. Agora você já Chegou pesado? pô, me lembrou dessa responsa aqui. Então, agora o prazo é até dia 31, né? Tá logo aí. Quem não declarou ainda, dá tempo de correr lá, trocar ideia com o Ed. Ele vai pedir aquela documentação no esquema para fazer o seu imposto de renda daquele jeito. Abraço, Ed, tá aqui o contato dele. ESX2 Contabilidade. É isso aí. E o nosso convidado de hoje, ele é poeta, editor, ilustrador, né? Educador social, faz um monte de coisa, hein? Tem mais Rapaz, coisa haja ainda, né? dedinho aí, E viu? você fala do meu currículo, A né? gente que lute pra vencer os boletos, ou pelo menos tentar, né? É isso aí. Nivaldo Brito, seja bem-vindo, uma honra ter você aqui. Não, quero agradecer o convite, agradecer todo mundo que está aí na audiência. Hoje, acho não, né? Tem um trabalho mais conhecido como poeta, mas eu acho que hoje a gente vai trocar ideias sobre esses desdobramentos, né? Porque também Exatamente. a gente aqui no Making Off estava trocando ideia sobre um tanto sobre isso, né? Porque às vezes a arte não garante a nossa subsistência, a gente tem que lutar por vários meios aí Pagar os para boletos, né? eu acho que também para além dos boletos, né? Acho que para bancar a arte também, né? Sim, Então, pra ter manutenção dela, né? eu acho não acho que isso seja demérito nenhum, assim, porque acho que no final das contas a vida real, a vida adulta, a vida responsável é um tanto isso, assim. Às vezes as pessoas acham que ter um sonho as colocam em outro, ter um sonho, ter um propósito, ter alguma habilidade também em relação Sim, à arte. É como se fosse uma salvaguarda, uma garantia de que as coisas vão ser mais fáceis ou vão acontecer, vai ter um reconhecimento ou sim. alguma coisa assim. E às vezes esse chão de fábrica mesmo, que é é, trabalhar com outras
coisas, né? E fazer arte não diminui. Claro que, enfim, Fica mais cansativo, né? é claro que ninguém, né? Se, Mas, se houvesse a opção, né, sim. de só atuar com a escrita, por exemplo, com as ilustrações, mas não é, e a gente está, né? Não, nunca chego nesse coro aí da reclamação. Acho que a poesia precisa, a poesia, a arte, ela precisa desses operários, né? Dessas Sim. pessoas que carregam o piano mesmo. Opa, porque senão não acontece, né? Tem muita coisa, a gente tava até falando disso, né? Mas antes da gente continuar, aquela pergunta fatídica, já pode? Já pode, Já ó, podcast. já podcast. Isso aí. A gente já tava tomando aqui, o A copo já tá até pergunta quase vazio, fatídica, a né? pergunta fatídica é ótima. Porque Dramática. daqui pra frente, agora o negócio é pra valer. Ah, bora. Bora bater papo. Então, antes da gente entrar aí nessa seara aí, vamos recorrer lá àquela a tenra infância. Você não é daqui de São Paulo, né? Não, eu sou estrangeiro também, Estrangeiro. como boa parte Sim, né, aqui da redondeza, né? Eu venho da Bahia, de um povoado chamado Barreiro, né? A Barreiro. cidade mais próxima é Cajutiba, Esplanada. Não tem nada a ver com Barreiras. Não, Tá é no longe. norte da Bahia. Aham. E cheguei aqui com 18 anos, né? Cheguei como diz o Belchior, minha história se parece com a de muita gente, assim. Cheguei aqui com um sonho, uma mochila e o resto é história mesmo, né? Vim aqui inclusive pro Cocaia, né? Como eu comentei É, com você tinha falado, vocês, foi uma assim. surpresa pra gente. Tem Eu sabia que tinha um parentes pedaço de aqui, Grajão tem. em você. Inclusive, eu costumo brincar que aqui o Cocai é a embaixada, né, do Barreiro aqui em Ah, São é? Paulo, porque tem muita gente aqui, né, que Tem veio mais. Quem nasce em Barreiros é barreirense? barreirense. Tem mais barreirense aqui do que lá? E um salve comunidade. Não, isso é muito, acho, não digo triste, assim, mas é porque é quase que um exílio, porque é Sim, um lugar sim. que não tem condições, enfim, de você desenvolver. Quando eu falo desenvolver, isso é muito questionável, tá? Mas no final das contas, tanto antes da minha geração quanto da minha geração em diante, todos os jovens, quase todos os jovens, vieram para cá ou mudaram de lá, porque você termina o ensino médio e não tem muito o que fazer, assim, se você não é filho, se você não é filho de, enfim, de algum dono de alguma coisa, você tem que ir à luta para fazer essa história, assim. No final das contas, esse êxodo, essa Essa história de imigração. pessoas que Aham. vêm para cá, ela é muito antiga e continua, assim. Sim. Às vezes eu E não falo, é exclusiva de Barreiros, né? não, não, e aí, Eu acho que toda imigração ela traz com si uma inquietude, né? Ela ela é triste, acho que usar a palavra triste não é muito forte, sei lá. Acho que de cada um, né? Mas ela traz uma inquietude, uma insatisfação, né? Ela vem a partir de uma insatisfação ou de uma inquietude, não sei. Como é que era a sua vida lá? cara, eu costumo brincar que eu nasci quase na Idade Média, porque quando eu nasci num lugar que não tinha eletricidade, né, até foi chegar a eletricidade lá quando eu tinha 12 para 13 anos, até então não consumia nenhum, né, Mas lá você morava televisão em nem nada. sítio? Era Isso, afastado? na roça Na mesmo, roça né? mesmo. Aham. Então, até meus 18 anos, inclusive, eu não tinha esse acesso a computador, por exemplo, ou nada que muitas pessoas da minha idade Aqui tiveram. tiveram. Isso, né? Dos meios urbanos ou até de lá mesmo, né? Sim. Que Aham. morava, como eu falei, morava na roça, e aí batia um pedal, né? Pedalava para estudar na cidade, né? Trabalhava na roça e ia estudar em Acajutiba, no caso, e foi assim que eu terminei o ensino médio. Você E estudava em outra cidade? porque eu não morava na cidade. Assim, acho até importante dizer isso, porque muitas vezes eu falo que eu sou de Acajutiba aqui, só para aproximar, mas lá na Bahia eu já não era da cidade. E aqui, morando em São Paulo já há 18 anos, todas as vezes que eu falo sobre periferia, falo sobre essa questão mesmo de pertencimento à cidade, sobre as distâncias, é quase com continuidade em relação à minha vida toda, né? Porque eu sempre fui estranho na escola, sempre fui estranho nesse lugar urbano, estranho, né, como falei, de não De pertencer, não de não pertencer. ser Aham.
dali, né? E aí, quando terminei o ensino médio, saiu o resultado e eu pensei assim, eu não planejava vir para São Paulo, não tinha um sonho de vir para São Paulo nem nada nesse sentido. Só que eu gostava muito de ler e aí eu entendi que meu lugar no mundo estava muito próximo à escola mesmo, né? A querer continuar nisso. E aí, imediato, vendi minha bicicleta, vendi minha roça de mandioca em pé, assim, né? Vendi tudo que eu tinha, que não era lá grande coisa. Eu conto essa história, inclusive, no livro A Revolução dos Feios, né? Quando eu vendi tudo, deu uma pequena fortuna de 300 e poucos reais, assim. Isso aos 18 anos, né? E aí, vim pra cá e vim Na pra, época que você veio, pra veio em luta, né? 2004, né? Final de 2004, Era, cara. era um salário mínimo, Era isso, era mais ou menos isso. essa média aí. E aí aqui, né, aqui no Cocaia, trabalhei de ajudante de pedreiro, trabalhei como panfleteiro, ajudante de pizzaiolo, vários subempregos, lavador de carro, enfim, tudo que aparecia para viver, né? Sim. E, como falei, minha história se parece com a de muita gente que chega para cá e tem que garantir seu pão, né? Tem que garantir sua vida porque não tinha familiares, não tinha essa rede de De suporte, suporte, né? nem lá nem aqui, né? E aí eu queria Aqui muito, você. eu Pode queria falar. muito fazer letras, cara, assim, letras, estudar letras. Você já tinha essa visão lá? Na... Tinha, mas eu não sabia nada do que era letras, Não. assim, porque eu não conhecia boa parte dos meus professores, inclusive nem tinham feito faculdade, né, assim, lá. Não tinha essas referências de como acessar uma universidade, o que é, de fato, um curso superior, né? E aí, aqui que eu cheguei, ingressei na Educafro, que é um curso, né, muito importante, né, que tinha ali no Jardim Eliana. Aí depois, assim que eu arrumei emprego, não conseguia mais ir para as aulas, mas continuei estudando. E aí consegui uma bolsa do ProUni. Foi a partir daí que eu ingressei Então você é cria do ProUni. Sou cria e muito... Muito obrigado daqueles, né? Muito obrigado, ProUni! Mudou e foi várias vezes assim eu revisito esse dia que foi o dia mais emocionante, acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu consegui, quando saiu o resultado, né, que eu fui na universidade fazer a inscrição e eu lembro que eu peguei o ônibus ali em Moema, voltando aqui pro Cocaia, e eu li assim, e eu chorava. Mas eu não chorava, assim, eu lacrimejava, porque parecia uma coisa tão Distante, impossível. assim, é o tipo de coisa, as pessoas, qual era o seu sonho e tal. Eu não costumava elaborar, falar, porque parecia uma coisa muito difícil e, não digo impossível, mas n- eu acho muito importante a gente dizer aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer. Mas nem sempre eu conseguia fazer isso. Em relação a estudar, parecia uma coisa muito longe mesmo. Eu lembro assim que quando eu cheguei, eu me sentia, sabe, com Deus dentro da gente. Você fica muito maior que o seu corpo Sim. de felicidade. E para as outras pessoas, eu lembro que eu trabalhava em obra, né, nessa época e tal. E eu contava para as pessoas, nossa, eu fui aprovado, tal, e aquilo para mim era minha Copa do Mundo. Sim. Só que para as pessoas, tipo, tá, legal, você vai fazer. E eu falava, eu vou fazer letras, que era uma coisa para mim. Eu sabia que o Fernando Pessoa, que várias outras pessoas, outras pessoas que eu admirava haviam feito. E as pessoas, mas se você. Eu tinha tirado uma nota muito boa no ProUni, né? É, por que você não faz outro curso? Por que você não vai ganhar dinheiro? Vai Por fazer que tal? direito, engenharia, Isso, né? assim, nossa, se eu fosse você, faria tal coisa. Não, velho, assim, é isso. Eu tô feliz, é porque é o que eu quero, assim, enfim, foi uma virada de chave, porque eu também sou a primeira pessoa, a primeira geração da minha família a entrar na universidade, e Caramba. tem todo esse significado mesmo de ruptura, né, de mudança de chave. Meu pai e minha mãe não foram para a escola na infância, por exemplo, né? Então é muito simbólico, como eu E falei. como você falou no começo, sua história é muito parecida com a de É, outras pessoas, né?
de muitas pessoas, né? Não, eu tenho Mas essa você tem essa consciência. virada, voltando lá atrás, você tinha esse sentimento já quando você estava lá onde você nasceu? Você tinha essa vontade? Porque assim, no que você contou até agora, já tem os dois pontos aí que a maioria das pessoas tinha pulado fora já. Né? Não tinha. Você ir estudar longe de bicicleta, a gente tá. Se você pega pessoas mais antigas, né? Era uma realidade. Mas pra gente aí da nossa geração já não era uma coisa mais comum, Sim, né? sim. Então já era uma dificuldade grande, né? E aí depois você vem pra cá e como você falou, você fez de tudo pra sobreviver e você não abandonou esse objetivo. Você manteve a chama acesa. Então é de se admirar muito, né? E serve de inspiração pra muita gente. É o caminho que outras pessoas vão trilhar? Nem sempre, né? Mas tem que servir de inspiração. Continue, desculpa. Não, Foi só um eu parênteses. acho, às vezes, né, fala, nossa, você faria tudo de novo? Eu fico pensando, rapaz, se eu soubesse que ia ser. Porque é desesperador, assim, é angustiante. Quando eu cheguei aqui, os lugares que eu conhecia, a cidade que eu conhecia, eu não tive muita mediação, né? Assim, não tinha uma família que me levasse Você veio sozinho pra cá? até os Sem, lugares, não né? tinha nenhum lugar pra Quando você. eu cheguei Tinha aqui, os vizinhos de lá, né? isso, meu irmão, Cristiano, né, morava aqui no Cocaia, mas assim que eu cheguei, ele voltou para Bahia. Então, me fez, e depois eu fui entender isso, né? A diferença que faz você ter alguém que medie, que te apresente, Sim. que te leve para os lugares mesmo, né? E assim, eu lembro que eu passava muita vergonha porque eu não entendia a cidade. Eu fui conhecer a cidade muito na tora, assim, de perder ônibus. Eu tinha muito medo de não saber voltar para cá, porque eu saí de um lugar, quando eu falo Idade Média, porque costumo brincar que o prédio mais alto que eu tinha visto até os 18 anos era um prédio de 2 andares, que é a prefeitura da Catiutiba. Mas depois eu descobri que é um andar só, porque é um só, o térreo não conta, né, assim. É trágico, porque eu lembro quando eu passava aqui nos prédios, que tem um prédio, pra mim ficou tatuado no meu coração, é, no Ibirapuera, tal, ali, que é um prédio de vidro, né? Quer dizer, de vidro. Eu achava fantástico, eu falava, gente, como é que uma pessoa tem coragem de entrar num negócio desse? Eu achava a arquitetura de São Paulo me impressionava muito, só que eu não podia dar pala, assim, não podia ficar, ó, nossa, que legal. Eu tinha que fazer de conta que eu não tô Ficava nem só aí, dentro de assim, né? E eu vocês. ficava olhando assim para as coisas, tudo me admirava, assim, porque é isso, era muito distante, embora eu tivesse naquela época já assistia TV, já acessava as informações, mas eu nunca tinha testemunhado, nunca tinha presenciado, eu não sabia quais eram as convenções de se andar num shopping, de Sim. circular pela cidade mesmo. E isso é muito angustiante, De assim. se misturar, né? Eu lembro, eu fui lá na Riachuelo, na rua Riachuelo, que é onde ficava do Cafro, né? Fica a sede do Cafro, não sei se é a sede ainda, mas ainda é a unidade lá. E era uma reunião cedinho. Foi uma das primeiras vezes que eu fui no centro cedinho, assim. E eu cheguei, desci na Sé, fui caminhando, tal, perguntando. O dia clareando e um monte de gente na rua dormindo, assim. Eu lembro que foi das sensações mais terríveis que eu pensava assim. Eu elaborava. Mas, nossa, realmente, São Paulo, ninguém liga pra ninguém. Como que pode na verdade, esse termo, como que pode, era muito recorrente, porque esse espanto mesmo, eu falava. E aí, aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu pensava, será que um dia eu vou me acostumar a ver tanta gente largada, abandonada, e não vou me importar, assim, e várias outras coisas que naquele momento me causava Sim. muita Inquietação, inquietação, né? inquietação. E pelas belezas, pelas coisas legais e por outras que nem tanto, assim. E acostumou? Vou ter que citar, né? Eu já falei, mas É. a Cidinha da Silva, né? Escritora minha amiga, a gente conversa muito sobre essa situação de retirante, essa situação, costumo brincar de exilado, né? Aqui em São Paulo. E ela fala que chega um tempo que a gente tem que parar de lutar com a cidade, né? Tem que entender o que é da cidade e o que é nosso.
Quais são as coisas que a gente vai resistir, né? De fato não se acostumar, entender que, digamos, é assim mesmo. Outras coisas que a gente entende que é possível enfrentar ou mudar mesmo, alguma coisa nessa lógica. E porque senão você não tem saúde, né? Você não vive, né? Porque o tempo todo você ficar nesse enfrentamento, você não vive mesmo. Ou então você vai fazer disso a batalha da sua vida, né? Porque... É, E não vai vencer. mas a vida é uma. Até que prove o contrário. Né? Exatamente, até que prova o contrário. Mas assim, aí você chegou aqui, aconteceu tudo isso, mas quando é que você começou, quando é que você se viu produzindo alguma coisa no sentido da sua arte, do seu desejo? Você tem ali um marco? Ou se você agora olha para trás e fala, pô, não foi a partir do ingresso no meio acadêmico, foi antes? Não foi a partir da universidade, não. Foi bem depois. Porque uma coisa é escrever, outra coisa é você publicar, é você colocar no mundo o que você produz, o que você faz. Assim, tem muita gente que é artista e tá na gaveta, e tá, né, e não expõe, e não se assume. E não deixa de ser artista, né? Não, eu acho. Ufa. Pra mim. Pra mim não. Tá vendo? Né? Eu sou artista. Não, você é. E eu acho que essa virada de chave de você assumir, se colocar, se posicionar, ela é. Ela é outra chave, ela é outra coisa. Né? Você defender a sua arte, né? A sua produção, digamos. E isso ele veio muito. O marco, assim, foi a Flora, né? Minha filha. Eu lembro muito claramente. Eu já escrevia na Bahia, e ali meus amigos, o pessoal da comunidade sabia que eu escrevia, né? Mas eu sou uma pessoa tímida. Se um dia, inclusive, uma cigana lesse minha mão e falasse: um dia você vai lá no Já Podcast, dar entrevista, vai trocar ideia, vai viver falando com pessoas, e ia falar: moça, devolve esse 10 conto aí, porque... Tá errado. Não, velho, Charlatona. nunca vou fazer isso, assim. Não, mas somos, eu também penso a mesma coisa. Eu sou tímido. Ô, meu primo, eu tô Não é, brincando tá vendo aí, assim ó? porque a gente né, bolacha Maria, né, bochechas e depois a gente corta o cabelo com tupetinho pra ver se dá estica uma... um pouco mais, né? as estratégias. Mas o nascimento da Flora foi o divisor, assim, porque eu pensava muito completo, assim, né, o que eu posso deixar, o que eu vou falar, né, nessa lógica mesmo de legados, de exemplo, assim, que é o que, a meu ver, é o que fica, o que importa. E aí criei um blog a partir, né, dessa reflexão, assim, para me colocar no mundo, né, para colocar esse lado que era tanto essencial para mim mesmo. Aí o mais é história. Lancei meu primeiro livro, tudo veio a partir daí. Foi de fato o ponto de partida para a escrita, para a criação. E esse no blog você colocava ilustração. O que veio primeiro? Ilustração, poesia, veio junto? Não, é que as ilustrações é porque eu sou ousado. Eu sou meio gaiato, assim, aí eu ilustro e falo assim, ficou estranho, é estranho mesmo. A ideia não é ser realista, não é ser igual a fulano nesse crânio. A minha maneira de expressar. E entender isso também foi muito importante, né? Assumir e respeitar o meu estilo, né? A minha maneira de dizer isso. Eu acho que eu entendi isso em relação à escrita primeiro e depois em relação aos desenhos, aos traços. E acho que é um tipo de quase que terapêutico, né? Você parar de emular, parar de querer ser alguém, né? E você entender que não, seu limite. Aliás, seu estilo é seu limite, como diz o Mutarelli, né? A maneira que você tem de dizer as coisas, ela é sua identidade, e a sua identidade também é uma fronteira, né? E aí o tempo todo a gente tenta ampliar, tenta estudar e avançar. Mas veio a primeira escrita, que era uma coisa... Era muito importante.
sou muito mais leitor do que escritor, é uma coisa que eu assim como o Borges, eu me considero muito melhor leitor do que escritor. Para minha leitura foi como um telescópio assim para o mundo, porque como eu Fantástico. falei, eu venho de um lugar que a gente dava com candeeiro e fazendo lição de casa. Eu tinha muito medo de ser burro, porque eu passei né, boa parte da minha vida. As pessoas falam que eu era burro. Que eu era burro porque eu demorei a ser alfabetizado, né? Ser alfabetizado já com 9 para 10 anos. Caramba. Então, enfim, toda outras questões. E quando eu descobri a leitura, que não precisava de necessariamente que alguém me falasse, né? Eu podia chegar aqui, a coisa da solidão também, né? De você lidar consigo mesmo sem muito sem muita mediação, né? Sim. E aí, para mim, foi o que me ajudou a encontrar essa voz, essa maneira de conhecer e conhecer outros e olhar um tanto para dentro também, né? Mais uma vez aí, acho que eu já perdi a conta dos pontos aí daqueles momentos que dava pra pular para outro caminho, pra escolher um caminho mais fácil, né? Mas aí o que você falou, por exemplo, da solidão, ou sei lá, solitude, não sei como é que você classificaria isso, mas é um momento que você é mais demorado, né? Porque você está dependendo só de você mesmo, né? Você, o que você tá lendo ali, tá tendo contato, é a sua interpretação, só que ela também ela é mais verdadeira, né? Porque você não está sendo guiado, não está sendo induzido. Olha, eu acho Então, que ser induzido, no final das contas, a gente é o tempo todo enfim, não faltam estímulos, né, aham, para nos direcionar, assim, inclusive a literatura, a música ou qualquer uhum. outra linguagem faz isso. Acho que é, Por si só ela é agora quando a gente pensa em comunicação de massa, quando a gente pensa de outra com, usando outros exemplos, não. Eu acho quando eu falo essa metáfora do telescópio, é Uhum. porque, de fato, eu tinha lido vários autores, vários livros que lá, né, lá no Barreiro, que falavam de outros contextos, de outros mundos, que pareciam, de fato, outros mundos Você não para tinha mim. contato com eles, né? É, e também a leitura em geral, né? Acho que tem muito. Não é necessariamente algo que você compartilha, porque se você gosta de um time, você sabe que tem a galera que torce pro mesmo time. Uhum. Agora, se você lê um livro, não necessariamente você olha para as pessoas, elas estão vestidas com camisetas de livros, sabe? É. Para você falar, ô, e aí, o que você acha né, do Notas do Subsolo? Ô, você leu, sei lá, O Pequeno Príncipe, que é um best-seller, sabe? Então Assim, é solitário mesmo, né? é uma coisa que a gente guarda muito, né? Então essas elaborações, o que a gente gostou, o que a gente não gostou de um livro, no final das contas a gente cala muito Sim. a literatura. Embora não seja solitário, né? Não acredito, não entendo. Não, acho que você entra em contato com outras multidões, Sim. inclusive. Uhum. Mas é outra. É contra, é diferente com, por exemplo, mídias sociais, é outro tipo de interação, né? Uhum. E aí é você, como eu falei, acho que depende muito mais de você, do tempo, né? Você demora muito mais para elaborar, para ficar mesmo, né? O que requer um livro como esse, por exemplo, da Maria Firmina, né? Só um exemplo, mas acho que você precisa encontrar um eixo em você para ler, que em geral a música você contém, você ouve, você contempla, você engalera. Livro não, livro é você e o livro. É. Não dá muito É você e o autor, né? você é o que tá ali, cara, Aham. assim. Enfim, aí eu já viajo. Não, viaja à vontade. Bati aqui. Desculpa, Murilo, bati no microfone. Não, viaja à vontade. É, é, mas é assim, aí você na sua trajetória, você de repente encontrou a academia.
O- Obviamente, todo tipo de contato com conhecimento que você tem, ele é enriquecedor. Mas o que que a academia te trouxe de fato? Olha, eu lembro assim no primeiro ano, eu chegava assim, eu pensava, eu tinha uma ideia completa, utópica da universidade. Eu pensava, nossa, quem faz letras deve ser uma pessoa muito maneira. Deve ter lido muito. A gente vai falar só coisas legais. Aí, também, né? Eu não tô aqui, né? É o Uhum. caso de ficar criticando ninguém. Mas assim, era É super valorizado. essa era a minha expectativa, né? Eu achava que, velho, não, são pessoas, assim, outro, cada um tá ali por seus objetivos, por suas questões, mas cada um na sua, assim. É Foi de tudo ser fato, humano igual, né? foi de fato uma quase que frustração, assim, né, em relação ao próprio curso. Eu acho que também o que a gente faz com as frustrações é muito importante, né, como a gente aloca. E eu acho que uma das coisas mais importantes da universidade foi entender que os livros, eles não bastam por si só. Eles não têm fim em si mesmo. É sobre isso, inclusive. É o que a gente faz com os livros, com o que a gente aprende, com o que nos inquieta, como a gente, né, um gesto antropofágico, faz do que a gente, né, ingere, do que a gente consome. E eu acho que a universidade, depois da universidade, né, eu não quis, não me entendia como professor, sendo professor no ensino básico, no ensino, né, regular, porque primeiro que eu sou inquieto, assim, eu acho, pelos estágios que eu fiz, pelas experiências que eu tive também naquele período, né, com educação, não me via, assim, né, na rotina escolar. E aí fui fazer meu caminho, assim. E isso não, quando eu falo fazer o caminho, não é necessariamente que eu apontei para ali e eu cheguei aqui. Não, eu sabia alguma coisa que a minha vida estava muito relacionada à literatura, à poesia, principalmente, né? E aí depois conheci os saraus. Quando eu conheci os saraus, já estava formado, já tinha até, inclusive, já tinha lançado um livro sem frequentar sarau, sem saber, né, como funcionava os saraus. E aí depois, com Damásio, a gente fez o sobrenome Liberdade, né, tem o Sarau Secreto, tem iniciativas é, como o Periferia Livre, que é outro desdobramento, aí na USP já, o Ninguém Lê, enfim, vários outras ações que vêm disso, de entender que livro não, lombadas de livro no estante, né, Tem gente que acha do num, caramba, velho, né? livro É como, bonito. como diz, né, o poeta não serve de nada, assim, lugar de poesia é na calçada. E todo livro, como diz o Michel Iacchini, é uma lápide, até que alguém o abra. Então, ele só existe, eu costumo brincar assim, que o livro só funciona quando você abre. Se ele tá fechado, ele tá Tá quebrado, assim, desligado. ele não funciona fechado. Realmente tem muita gente que vê no livro é, uma arrogância, né? Você enche uma estante de livro e você não, ou não leu ou não vive aquilo, eu só acho bonito, né? É uma ostentação, né? E aqui, não apenas aqui, né, na nossa cultura, mas o livro está muito relacionado a privilégio, né? A algo que distancia as pessoas, enquanto que talvez devesse ser o contrário, né? O Borges, lá, o escritor argentino, fala que os livros são apenas um argumento, um álibi para a poesia, né? Que os livros para os encontros, e a poesia é para os encontros, né? Então acho que como a gente utiliza muitos filtros para hierarquizar, para separar por classe, né, por juízo de valor as pessoas, os livros, no final das contas, estão muito relacionados a isso. A própria educação, né, quando a gente pensa quem teve acesso à educação, e como a gente estabelece educação escolar, a cultura. É muito Sim. como as pessoas, a gente vai levar cultura, como se
o que existe em determinado lugar Não fosse não cultura. fosse, né? Muito comum as pessoas Menosprezarem essas experiências, né? e colocarem esse juízo de valor, né? Existe uma coisa que é o livro, por exemplo, né? Algo que está aqui, e existe o folclore, existe o conhecimento popular que é menos, o que não é É uma oficial. hierarquia mesmo, né? É. Eu costumo falar isso aqui, já falei em algumas oportunidades, né? Eu sou de uma época, sou de uma geração aí que a gente aqui, a gente não tinha acesso. Universidade era uma coisa inacessível. Era uma coisa que ou você tinha um estudo de base muito pesado para você conseguir ingressar numa pública e tinha que ter dinheiro para estudar na pública, ou então você tinha que ter dinheiro para pagar uma particular. E as particulares que tinham na minha época eram universidades muito caras, né? Então, a grande maioria da população aqui da nossa vizinhança não tinha esse acesso. Em contrapartida, o moleque que estava lá, que teve acesso a tudo isso, né, o privilégio, ele já saía, eu costumo chamar o diploma de título de nobreza. Porque ele saía com o diploma na mão e ali já era uma garantia dele ser chefe de alguma coisa em alguma empresa, né? E então tá muito relacionado. Acho que o livro está nesse lugar também. Acho que sim, para muita gente. Embora a história do livro no Brasil Esteve, né? Não estou falando. esteve, Isso é. assim, a história Façamos justiça, da né? edição, da leitura no Brasil, ela tem muita presença de personagens, de protagonistas negros, né? Desde o Francisco de Paula Brito, né, que foi o editor ele é mais conhecido como editor do Machado de Assis, mas foi uma pessoa que durante o período, né, do Império no Brasil tinha 60 funcionários, né, mais de 60 funcionários em uma gráfica, né, em um empreendimento que fazia livros, por exemplo, né? E o próprio Machado de Assis, então, às vezes a gente esquece, ou não por acaso, a esse apagamento de pessoas que não são necessariamente brancas ou filhas de pessoas ricas, né? O livro, no final, quando a gente pensa e quando a gente olha, ele tem a participação, seja na escrita mesmo, ou na editoração, no processo de fazer os livros, de pessoas que, como eu falei, não são usar esse termo merda, mas da elite, né? Sim. Então é muito Nem da importante. academia, né? E isso, assim, durante muito tempo se vendia livros como se vendia, assim, tem relatos, tem situações que se vendia livros como se vendia panelas na rua, assim. Então, nas capitais, né? No caso, no Rio de Janeiro, Salvador, no Brasil no Brasil pré tudo, né? Pré tudo. Acho que conhecer a história, conhecer a nossa história, que passa pelos livros, mas não apenas, ela é muito importante. E o que não tá, né? Acho que é esses pontos Que não cegos, né? tá. Aham. Eu citei aqui a obra da Maria Firmina, dos Reis, né? Uma maranhense, que foi apagada, assim. Até a década de 70 não havia registros da produção dela. Ela escreveu, morou, né? Viveu no Maranhão, publicou não apenas o Úrsula, né? Que é o livro mais conhecido, um romance, mas não teve reedições, ninguém falava do nome dela. Isso em 1858, 59, né? E como Quando ela foi o resgate? lança. Como foi o resgate? Dela e de outros Não, no autores? caso dela, ela é um caso muito específico. Ela é a primeira escritora mulher, né, do Brasil, uma mulher negra. Acho que esses dois dados já por si só já dizem muito da nossa sociedade, Sim. assim. E foi encontrado um facsímile, uma edição que era, enfim, uma espécie de cópia da primeira edição no Rio de Janeiro. E a partir dessa, isso na década de 70, né, que houve as reedições. Até agora são 34 edições, pelo que o Rafael Balseiro, né, que é um pesquisador que acompanha essas reedições de Úrsula, da obra da Maria Firmina, em especial de Úrsula, faz. E às vezes a gente acha, muita gente fala, né, da história como
uma coisa linear, como se tivesse algum lugar garantido, né? Como essa compreensão que a gente tem. Acabou de acontecer essa semana, né? O caso do Vini Júnior e várias, Sim. enfim, não faltam, infelizmente, né? Não faltam exemplos disso. Mas assim, a luta por essa memória, é, por essa Posso abrir só existência. um Aham. parênteses aí no que você falou? É totalmente fora, mas assim, eu preciso registrar isso, porque foi uma coisa que me incomodou demais. Eu tive hoje. Eu recebi uma imagem num grupo, a pessoa achando absurdo, né? Porque realmente é, de um. De um jogo. Você pode baixar no Google Play. Eu vi isso aí. Como é que é? Simulação da escravidão, né? Caiu esse aplicativo, né? O Já pessoal caiu? fez uma Ufa. mobilização, agora. Porque eu recebi, eu falei, não, isso aí deve ser alguma montagem, alguma provocação, alguma coisa. Não é possível. Não é possível. É tão insólito que eu falei, não é possível. E eu fui buscar lá, fui lá no Google Play, digitei, tá lá. Tava lá na hora, quando eu vi de manhã, eu falei, não é possível. Não, né? Eu queria registrar isso aí, mas caiu. Porque foi, deve ter tido um monte de denúncia. E assim, tinha mais de 1.000 downloads e muitos comentários positivos, né? Aham. Defendendo o jogo, enfim, é loucura. Não. Aí eu fico, aí me deu esse insight agora, porque, assim, hoje, 2023, com tudo que a gente tem aí de informação, de pautas aí que a gente defende e tudo mais, você tem uma situação dessa. Imagine 1800 e pouco, Não, eu tava ouvindo o que poeta, ela né? enfrentou, né? O Ricardo Aleixo, uma pessoa muito fundamental aqui para poesia, para as artes no Brasil, ele falando. é, que nas redes sociais, principalmente, está em voga esse discurso, né? Agradeço a quem veio antes e tal. Mas acho que é muito importante, ele fala, né? São as palavras dele, da gente parar de usar nesse lugar nebuloso de quem veio antes. Não, da gente conhecer mesmo. Quem veio antes? Tá, beleza. Uhum. Eu quero falar dos meus ancestrais, das minhas referências e citar nomes mesmo. Assim, livros são possibilidade de conhecer a história, mas não apenas. Existem vários, né, podcasts, vários filmes, várias formas de pesquisar música, Sim. enfim, para a gente acessar e a gente nomear. Porque a partir se a gente só fala Agradecer, né? é, Sobre, ah, tô por aqui. você Não, está velho, assim, invisibilizando do mesmo jeito. parar de tratar as pessoas como se fossem, quer dizer, as pessoas que, né, Uhum. como se elas não tivessem nome, como se elas não fossem pessoas, que elas fizessem Como se parte fosse de um uma grupo. mágica, né? E também de um Sim. grupo que não tem corpo, que não tem existência. Então, quando a gente for falar de literatura, quando a gente for falar de música, falou, ó, ter acho que é muito importante, até para quem ouve, para quem acessa os conteúdos, e buscar, porque você escuta, ah, o Racionais, por exemplo, cara, é muita referência, assim, nas letras, né? Não apenas por citar nomes, Sim. mas por trazer essas releituras, por parafrasear várias outras obras, né? Então acho que é muito importante a gente conhecer, quando eu falo conhecer e dar nome, né? E da mesma forma quando a gente agradece, quero agradecer, quero... Não, velho, eu quero a quem, né? Sim. Quem que você... De quem você está falando? Porque ninguém chegou até aqui sozinho, acho. Eu também imagino isso. Acho que também quando eu falo da chegada aqui, né, não ter uma família, não ter essa, digamos, acolhida tradicional, né? Assim, muita gente, acho que é muito importante isso, é, o quanto para quem vem de fora, o termo família, ele se expande. Que família é quem, quem acolhe, quem te ajuda, quem te... é, eu até lembrei, né? Que diz que amigo é quem nos mostra quem nós somos, né? Amigo é quem lembra a você quem você é. Sim. Seja num elogio, num apoio, de mostrar, não, você Numa pode, enfim. crítica também, né? Não, assim, ó,
Seu Eu acho que caminho não tá legal, né? Isso que você falou. velho. Você bebeu Quem demais. te lembra quem você é, assim. Acho que nesse caso, eu falo, a gente tá aqui no Graja, né? Aham. O Cocaia pra mim foi é, quase não, né? Um segundo, um segundo batismo aqui, né? Eu enterrei meu cordão umbilical na Bahia, mas eu posso dizer assim que eu renasci aqui, assim, porque minha vida adulta, minha vida foi aqui, assim, muita gente passou por mim, né? Quer dizer, passou, né? Muita gente. É muito, sei lá, talvez banal falar isso, mas quando você chega numa cidade em que você não tem nenhuma segurança alimentar, né? No caso, Nenhuma, né? né? Às vezes fazia bico na pizzaria, dormia no chão Não te e assusta a tudo. possibilidade de repente você ter sido uma daquelas pessoas que você viu lá no caminho? Cara, é. Eu acho que de várias. Uma coisa que eu ficava pensando muito. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de me perder, como falei, e não saber voltar pra cá, pro Cocaia. Que eu pensava, como é que eu vou falar? Porque lá, eu até quebrei esse raciocínio. Eu falava, ó, é a casa do portão roxo e que fica do lado da casa que tá pintada recente, todo mundo sabe. E aqui o pessoal passava só o endereço. Eu lembro as primeiras entrevistas que eu fui fazer de emprego. Eu falava, como que diabo eu vou chegar lá se eu não sei que cor é o prédio? Ninguém. Pra mim, a minha referência de cor era muito importante. Aí eu ficava pensando, mas o prédio é que cor? Eu, eu me preocupava muito em saber qual que era a cor dos imóveis. É, Porque a minha referência era era outra. Eu cores. tinha muito medo de me perder. E me perder assim de. Quando eu cheguei aqui não tinha celular. Naquele momento também nem todo mundo tinha celular, né? Mas não tinha essa, digamos, comunicação tão instantânea. E E é eu curioso, desculpa te interromper, mas vou registrar isso também, né? Você está falando de 2004, uma época que a gente já tinha internet, que você tinha como, de certa forma, no pior cenário, você ia demorar um tempinho, mas você ia conseguir se comunicar com alguém. É, esse pessoal que veio para cá na década de 50, 60, tinha muita gente que saía de lá com um endereço na mão. E chegava aqui e perdia esse endereço. E essa pessoa se perdeu por décadas da família porque ou voltar, não conseguia mais voltar para lá Aham. e ficava perdida aqui porque não tinha não tinha quem encontrar. E não é um caso nem dois, não. A gente vê muitas histórias desse tipo. A gente Sim, via sim, muito, né? sim. É Tô assustador. ciente. É Tô ciente. assustador. Tinha medo dessa indigência, assim, sabe? De ficar. Não apenas na condição de rua, né? De Uhum. não ficar largado e tal. Mas isso que eu pensava assim, caramba, ninguém vai me procurar. Você sofreu um acidente para o hospital. Nossa, eu pensava direto assim, falava, cara, ninguém vai me procurar. Era uma coisa que eu ficava pensando assim, falando assim, Sim. talvez como eu falei possa ser, mas eu ficava aterrorizado, assim, assim, eu preciso ser meu próprio anjo da guarda. Eu preciso, ó, nada É pode dar você e ruim. você, né? Velho, enfim, porque agora falando, me vem muito, quase que fisicamente, essa sensação mesmo de, Um como falei, gatilho, pegar né? um ônibus errado, Aham. igual eu pegava às vezes, ia parar nos lugares ou tal, e eu ficava com aquela angústia, aquele desespero, tipo, como se fosse como se a minha vida, naquele momento, estivesse Dependesse. ameaçada, assim. Sim. E é o tipo de coisa que e eu fico pensando muito nisso, assim, né? Na diferença que faz você ajuda. Quando eu vou no Tietê, por exemplo, é uma coisa que eu sempre perco umas horas. Assim, eu falo perco brincando, mas é perder mesmo, porque eu não vou ganhar nada. Me pergunto, eu ajudo, eu levo, como é que faz e tal. Porque eu fico pensando, cara, você nunca sabe o quanto que essa informação certa, é o que tá na fronteira do para levar uma pessoa pro seu destino, digamos, né? Sim. Também, como eu volta e meia tô no Tietê, né? Tô trabalhando, tô viajando para alguma cidade por aqui. Uhum. Uma coisa que me encanta, eu me reconheço muito nesses olhos de, muitas vezes, de espanto, de medo,
e muitas vezes de encanto com São Paulo, né? Você vê as pessoas chegando, desembarcando, indo embora também, e eu sempre penso assim, né, nesse reencontro comigo mesmo, que eu lembro, se eu viver o tempo que me for permitido, eu nunca vou esquecer do dia que eu cheguei em São Paulo, um domingo. Eu olhava assim pro pessoal, assustado, velho. E eu pensava assim. Aí meu irmão, né, que tava aqui, combinou de me buscar. Aham. E ele não chegava nunca, e o dia Nossa. clareando. Eu cheguei às umas 3 horas, 4 horas da madrugada. E o pessoal que tinha chegado comigo, já todo mundo já tinha ido embora. E eu pensava assim. Eu pensava assim, ninguém liga pra ninguém aqui, porque o pessoal não falava, o pessoal passava do lado. Eu acostumado num lugar que todo mundo falava, passava, opa, não, opa, Aham. opa. Falava assim, rapaz, o povo aqui é mal educado, hein? Eu pensava assim, Não deixa de ser uma verdade, né? eu acho que Justiça seja feita. outra coisa das memórias que eu tenho aqui, quando eu cheguei, é, aí fazendo bico e tal, aí fui comprar roupa, né? Essa é a primeira vez que eu fui comprar roupa. E eu ficava indignado, porque ninguém reparava na minha roupa nova. Assim, eu pensava, rapaz, eu tô aqui usando essa roupa pela primeira vez. Eu lembro assim que eu usava, aí ia trabalhar, né? Na pizzaria e eu pensava assim, rapaz, o povo aqui ninguém repara em nada, assim, porque lá Nenhum você. elogio, né? Ninguém, assim, porque lá você tá com a roupa nova, Aham. tipo, todo mundo sabe sua roupa. Tipo, né, do usual. Você tá com a roupa nova, todo mundo no máximo vai comentar, no mínimo, aliás, vai comentar. Caramba, não sei o que lá você tá, ou vai zoar, ou vai. Enfim. Eu sei, falando Aqui. assim, eu me sinto também muito barriga verde, como o pessoal dizia aqui quando eu cheguei. Sim. Mas era uma das coisas que eu ficava indignado, assim, que eu pensava, caramba, velho, É o povo aqui porque ninguém presta atenção em ninguém. mas é curioso isso que você fala, porque assim, na periferia você ainda tem um pouco mais disso, né? Você, talvez até pela origem das pessoas, como vem todo mundo de uma realidade parecida com essa, então as pessoas trazem isso, né? Aham. Então na periferia você tem mais acolhimento, você tem mais como senso de comunidade, né? Sim, Tem sim. muito mais. Agora, quanto mais para o centro você vai, essa figura de percepção do outro, Aham. oxe, Sim. desaparece totalmente. Não, uma coisa digamos, sofri, é porque me chamava a atenção muita coisa e eu não tinha muito com quem, não tinha com quem falar, assim. Uhum. E eu ficava pensando assim, rapaz, como que aqui tudo é normal, né? Tudo é, assim, É, tudo. assim, aquela coisa da megalópole, né? Uhum. E eu ficava pensando, rapaz, aqui ninguém se assusta, se espanta, sei lá. Ninguém liga pra nada. Eu achava isso terrível. Pensava, como que a pessoa não tá vendo assim? Igual isso. ah, Eu cheguei no final, era dezembro e tal. Aí, final de ano, não sei como é que tem sido nesses últimos finais de ano, assim, mas durante muito tempo, final de ano, aumentava muito as pessoas pedindo nos ônibus, né? Uhum. Assim, com criança principalmente. Eu lembro a primeira vez que eu vi, as primeiras vezes que eu vi pessoas pedindo com criança, eu lembro que eu dava tudo, assim. É Que eu que tivesse, choca, né? o que eu tivesse no bolso, e eu É. ficava olhando assim, eu ficava pensando, caramba, Não é possível. eu Como é pensava que. assim, o povo ruim da peste aqui, Qual é aqui a nem frase que você usou ajuda. mesmo, né? Como é que pode, né? Eu pensei, como é que pode ninguém ligar assim? Aí depois eu fui enfim, fazer essa leitura que também não é tão, enfim, ingênua assim, né, Sim. desse processo Sim, todo e sim, tal. sim. Inclusive, a vez que eu fui parar de dar dinheiro, assim, foi porque o cara entrou com a criança e eu desci no mesmo ponto que eu dei o dinheiro e tal. Desci no mesmo ponto que ele sacou em um saco que tinha, sei lá, uma bolada, assim. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, ô, moço, devolve o meu. Assim, nesse dia peguei um ar da peste, assim, que eu fiquei brabo. É. Ficava pensando, caramba, aí que eu, enfim, né, fui. São os aprendizados, né? É aquele negócio que você falou de você não ter uma mediação, né? É,
Mas aí você tem todas essas passagens aí, todas essas memórias da construção, né? Da sua construção aqui dentro, né? Dessa loucura que é São Paulo. Mas vamos lá, da carteirada. Agora você vai dar a carteirada. Eita. Por onde você passou depois que você ingressou ali, que você conseguiu o ProUni? Qual foi os caminhos que você trilhou? Por onde você passou? Cara, eu casei. Casou? Nossa, daqueles, né? Você falou dos gatilhos. Gatilho. Casei. Eu fiquei um tempo no corporativo, né? Assim, trabalhando de atendente de telemarketing. Eu queria, né? Eu não queria ir para a sala de aula. E aí trabalhei com seguros, trabalhei, enfim, sempre em empresa, né? E isso já com o livro na mão, isso já circulando nos saraus, até que chegou um tempo que eu me sentia assim muito, né, a contradição me colocava muito em xeque, né? Porque eu já circulava aqui, outros estados também fazendo sarau, me apresentando. E, e aí eu saí do trampo e fui, né, fazer quase tudo que é possível com livros, né? Desde revisão, trabalhar com editoração veio um tanto depois, mas nesse lugar, assim, de defender que o meu lugar no mundo, minha vida, era sobre literatura. E aí, a partir disso, né, participei em 2014 da Feira do Livro em Buenos Aires, que foram coletivas e saraus, um convite, né? Na verdade, a homenageada na feira era a cidade de São Paulo. E aquilo era o auge dos saraus aqui, né? Aham. E aí fui junto com o Sarau dos Mesquiteiros, né? Foram vários saraus, né? Sarau do Binho, Cooperifa, cada sarau, digamos, com um time, né? E aí foi a minha primeira ida para fora do país. Depois disso aí voltei. A Argentina foi o país que eu mais fui, assim, mas tive depois no Chile, México, Cuba, no Uruguai. E tudo com livro, né? Tudo nessa. Tudo a trabalho, a Trabalho, trabalho no sim, final sim. das contas, né? Eu brinco, eu falo assim, poucas vezes eu tirei férias na vida, tudo, quase todos os lugares que eu conheci Foi a foi, trabalho. foi através da poesia, né? Eu acho que é muito isso que eu falei, né? De não ter muito lugar no mundo, né, em relação a um CEP, a uma identidade, porque no geral eu trabalho muito móvel, né, assim, Aham. indo em escolas em diferentes lugares, né, em periferias, em lugares centrais, e sempre em trânsito, né? E no final das contas, entender que eu sou minha casa, né? Quer dizer, nós Sim. somos nossas próprias, nossos Aham. corpos, não é estático, né? E quando você se desprende da sua origem, né, você acaba você internaliza isso de forma mais tranquila, né? Mais tranquila não, tem todo, né, eu tô menosprezando aí a experiência. Não, é traumático, pelo menos pra mim foi Aham. assim. Isso, né? Mas isso fica muito claro pra você, né? Volta e meia eu penso nisso, assim. Inclusive, é, continuo indo à Bahia, quase todo ano eu vou e vou também a trabalho, porque eu desenvolvo ações nas escolas rurais lá, né? Saraus, oficinas de criação, doação de livros. A gente já fez festa de livro com mais de 800 livros novos doados, Caramba, que assim, legal. para as crianças, que é essa formação mesmo. Não existe lugar pronto pra gente, né? Quando eu falo pra gente, não falando só como artista, não. Tô falando com pessoas que não se ajustam, né? Não cabem muito bem nessas formas, seja em relação a gênero, seja a estética, Sim. enfim, seja um padrão físico, né? Vários aspectos, assim. E aí, toda vez que eu volto lá, eu fico pensando que também eu não era dali, assim. Quanto que o tempo todo eu tava. A rotina que eu tenho aqui, né, de maneira
completo diferente, eu também era de lá. Como falei, eu morava num povoado, aí para jogar bola direto, tava jogando bola em outros lugares, como falei, minha bicicleta era como se fosse, enfim, Foguete. assim, estar em trânsito é uma característica, uma necessidade muito comum de não apenas nordestinos, né? Sim. Mas de muita gente. Porque poucas pessoas, não sei se poucas pessoas, Aham. mas certamente muita gente precisa se movimentar, precisa criar situações para existir. E elas nem sempre estão onde você coincidentemente nasceu. Não, assim, essa coisa de, ó, não digo, não vou dizer que é um comodismo, porque é outra coisa, Sim, sim. mas ter a situação de você não precisar sair, e aí, né, Ok, né? é ok, É. mas muita gente precisa. E uma coisa que também estava elaborando esses dias é que muitas vezes a gente sai da nossa terra natal, muita gente fala, ah, é porque é uma questão de subsistência material, é para ter o que comer, digamos, para tá fugindo da seca, tal. Mas às vezes é Nem só, sempre, mas né? às vezes é em relação a gente exercer coisas que a nossa terra natal não possibilita, não é habitável para a gente. Tem muita gente que sai da sua terra natal para poder assumir seu gênero, assumir sua orientação sexual. Sim. Muita gente em relação a artista mesmo, né? Para cantar, para desenhar, para, enfim, né? Porque aquele espaço ali não reconhece, não é habitável mesmo, Sim, não dá, não dá condições. Então, de se reencontrar, não, de se reencontrar, sei lá, de encontrar o seu espaço, um espaço que aceite melhor os seus anseios, né? e não é apenas objetivo material, né? Não. De existência, né? É, a existência não é apenas Existência física de comer, beber e cara, é muito mais complexo que é a isso. existência de ser, do seu ser interior, essa coisa meio, né? Estamos viajando aqui É já, né? complexo, É velho. complexo, Mas uma coisa de se encontrar. e poder viver quem se quer, quem se pode. Sim. Muita gente, quando você vê, você achou que ia fazer sucesso, que história. Não, eu queria. Eu nem sabia exato, né? O que eu queria, né? Exato. Porque Mas quando isso é sucesso, não é? às vezes eu fico olhando assim, falo, caramba, Você é um cara rico, milionário? ainda não. Ainda não. Não, Tá também no caminho. na real, vou ser muito assim. Não é o que me faz acordar nem nada assim, não. Sim, Eu a acho que, provocação é exatamente nesse sentido. Eu entendo que você é um cara de sucesso. cara, eu direto fico pensando nisso de ter um propósito, né? Ter um propósito. Né? E no que você se reconhece, qual que é o seu gol? Sabe, aquilo que você faz, você fala, caramba, eita, agora eu Gol, fiz uma coisa né? massa agora. E às vezes é isso, assim, eu faço uma atividade com crianças, assim, num lugar que ninguém, não tem nem foto muitas vezes, não tem nada, assim, de repercussão em Sim, relação àquela ação. E eu volto pra casa, assim, cheio de aleluia, sabe? Assim, cheio de porque axé, eu que acho. eu falo, caramba, velho, hoje tu é doido, como eu falei. Não foi no Maracanã, não foi tal. Foi no campinho de terra. Hoje eu botei pra lá, assim. Hoje a vida foi. Hoje eu vivi o que eu acho que eu tô. Que eu O seu tô. propósito de existência, né? É porque você acaba. Eu acho que você deve influenciar muitas vidas, né? Acho que você não tem noção de quantas vidas você já influenciou. Não, mas também eu acho que se a gente fica pensando. Não, No meu mas é. caso, assim, isso talvez a gente não. Mas é uma probabilidade muito maior do que alguns caminhos que algumas pessoas escolhem, né? Que às vezes são caminhos mais fáceis. Voltando lá atrás, que nem você falou, que nem falaram pra você, pô, mas por que você não vai fazer aí, sei lá, um direito, engenharia, Aham. né? Alguma coisa. São caminhos mais. Vamos lá.
não são fáceis também, né? Mas Não. são os caminhos mais ortodoxos, né? Aquela coisa mais... Ah, a probabilidade de dar Aham, certo aqui é maior, né? é Aí é você segue isso. um caminho. Então é heróico, né? Não Não no sei, velho. sentido glamuroso do negócio, mas é heróico porque um desafio é muito maior. Mas o tempo todo tem essa demanda, assim, de pessoas que querem te proteger, querem te direcionar para Sim, esses, sim. digamos, lugares E é o que você garantidos, né? falou, é de proteção mesmo, né? É, assim, que fala, ó, por que você não escreve sobre tal coisa que tá bombando, que dá Uhum. engajamento? Ó, você escreve Pra também, vender bastante você livro, não sei o poderia que. pegar essa linha, porque dá certo, é o que vira, assim. Tá, já tem um monte de gente fazendo isso, já, É o caminho mais assim, fácil, né? eu tenho muita dificuldade de fazer é, coisas, né? é, que eu não acredite, assim, né? De escrever, e eu acho que nesse lugar dos gols também, é muita gente, como a gente lida com a nossa autocrítica, com a nossa com as autos, né? Sim. Assim, O- e Os assim, altos são esse lance sempre, né? do gol, uma coisa que eu tenho, que você celebra, assim, às vezes você faz um desenho, assim, ali, ó, antes de dormir, assim, e você olha assim e fala, caramba, velho, caramba, eu fiz isso aqui, que massa! E é você, velho, assim, você lidar com essa aí depois você publica, depois você talvez transforme em um lambe, um produto e tal, e aí vai ser outro momento. Aí, Mas no final das aí vira contas, legado, né? assim, no final da Primeiro é conta, vai tocar autorrealização, os né? outros, né? Faz um poema Primeiro assim. exatamente, primeiro é você, depois é com os outros, né? Você é o primeiro leitor, você é o Sim. primeiro. Velho, falando assim, é muito egoísta. Mas, Mas não, mas também, e tem que se tratar disso, né? eu acho, nesse lugar do. Pô, é, quando eu vou. Isso acontece, invariavelmente acontece quando eu vou à Bahia, né? Porque eu levo livros, levo. Sempre tem essa preocupação, que é uma coisa que eu me acho muito feliz de poder fazer o que eu faço, velho. E isso não vai me tirar o sustento, que é de poder doar. E também é uma É conversa uma que contrapartida, né? direto eu tenho, assim, Isso é porque, gratidão, né? porque ou você ajuda, nesses dois lugares, digamos, simples, assim, da vida, né? Ou você ajuda ou você é ajudado. E, é e nem é essa lógica de ajudar, né, nesse caso. É porque Sim. eu posso, né? Não é porque eu tenha demais, não que eu tenha sobrando, que eu tenha. É Mas porque assim, você tem eu, o que devolver, né? É uma entregar e contrapartida, né? estimular, assim, isso que você falou de influência, né? De você ir, por exemplo, na ocupação de moradia, e você fazer uma atividade de escrita, e à noite, um pouquinho da noite, você ir lá nos barracos, né? Que não tem nem nada armado, é lona É mesmo. lona. E assim, chegar a mãe do menino e falar, você quer unir? Tá, nossa, depois que ele conhece, né? Depois que ele lhe conheceu, não quer mais ser jogador, não, quer ser poeta, assim. É o tipo de coisa que aí você olha, essa pessoa não tem nem. Eu tô falando isso, meu, assim, mó na boa mesmo. A Né? Porque pessoa é a não tem nem a realidade. garantia É. de um teto, né? Um prato de Assim, comida e amanhã. o sonho, você, né? Essa talvez, né? Sei lá, o que vai ser do imaginário, da ambição do coração dessa criança, eu não sei, mas em algum momento a poesia, não é sobre mim, né? É sobre algo que é muito maior, Sim, sim. muito mais antigo que eu, E aí mas assim, eu volto no que você falou. Você, nesse momento, você tá dando um telescópio para alguém. não, né? E não é meu, né, esse telescópio. Na realidade, você jogou, ó, ali tem alguma coisa. E a pessoa vai criar esse telescópio, né? Naquele filme que tem do Bob Dylan, né, que é o Não Estou Aqui, ele fala assim, direto falam que a música folk está ameaçada, que ela vai acabar porque virou moda, toca nas FMs, tudo, Aham. mas nunca vai acabar a música raiz, né? Porque vai ter sempre em algum lugar uma criança que vai dedilhar um violão
e vai se encontrar ali, vai sentir seu coração pulsando. Isso é algo que nenhuma rádio, nenhuma empresa vai poder Consegue controlar. reproduzir, Acho né? que é um tanto sobre a poesia, assim, né? Sim. Eu penso direto sobre isso. Quando eu vejo pessoas, os slams estão acabando com a poesia, ou tal coisa tá ameaçando, virou negócio, agora ninguém mais faz isso. Fala, ó, velho, vai ter sempre, eu pelo menos boto uma fé nisso, Sim. que é orgânico, né? Que não tem É orgânico. um controle. E eu me sinto como na imagem, né? Que é da Umbanda isso, né? De ser um cavalo, assim, de quem leva adiante. Não é Show. sobre. Que analogia da Não é hora. sobre mim, assim. Mano, eu sou um cavalo aqui, eu tô chegando e eu tô. É Do maior do que mensageiro. você, né? Velho, Maior do que assim. você. Não é sobre. Que a pessoa não saiba meu nome daqui a 15 dias, sabe? Mas que essa sensação de que esse ar que passa pelos nossos pulmões, ele continua, ele movimenta, ele não evapora, né? Que é Sim. isso, né? Acho que uma das grandes ambições que a gente tem, acho que a gente, né? Todo mundo, Sim, sim. é de passar É pela de vida passar. e deixar E deixar alguma o coisa. legado. É uma sensação de continuidade, né? É, eu acho que O desejo de continuidade, né? eu acho que a poesia, a meu ver, tem muito isso, que é o efêmero contínuo, né? Que prossegue. Sim. Eu, e nessa parada assim de, pô, não é um tanto pela origem, porque como falei, né, não teve essa alfabetização por pai, por mãe, por alguém que me ensinou a segurar uma caneta, um lápis, tudo. Eu me sinto muito rico de e tal, porque eu sou uma pessoa que de alguma maneira participa desses processos de outras pessoas. Sim. E você é o tal do. Como é que é aquela expressão? É self-made man? Não, isso aí é mó equívoco, esse símbolo, né, Aham. das pessoas, dos caras que se fazem, né, das Sim. pessoas que fazem sozinho, né. Eu tenho uma recusa, assim como também essa ideia de autodidatismo, você aprendeu sozinho, assim, e muitas vezes a gente tem referências, a gente tem inspirações e a gente nem sabe, assim, eu aprendi a pintar só olhando, ou então tal, você desenvolve até tais, É o né? lugar da continuidade também. Você tem uma referência, você viu alguém fazendo, você aprendeu com alguém, ou você se inspirou em alguém. Você é continuidade, você não é Você não o início. ninguém tá inventando a Não, bola, velho. exatamente. Concordo. É muito. Tem muita expressão assim é tentador, né? É É tentador. bonito, né? A gente às vezes se apaixona assim também Sim, por corre o risco, né? é. Eu, Mas tá claro. né, eu quebrei esse raciocínio, mas muitas vezes eu sou cobrado, sou perguntado assim na cara, não, mas você é rico, mas você tem casa lá em São Paulo, né? Porque lá na Bahia, né, muitos parentes, a conversa é bem direta assim nesse sentido. Mas aí, quanto você ganha? Mas, né? é, eu acho que é muito frustrante para algumas pessoas perceber que eu não sou rico. Que não tem tanto glamour assim, né? Que é muito Que suor. é um rolê seu, né? E que é um rolê assim que eu não cheguei. Acho que tem muito essa expectativa, né? Ou essa colocação. Mas você faz tal coisa, você doa, você tal, faz trabalho voluntário, assim, como se isso dependesse de uma sobra. Se tá Então. sobrando, então você tá. Pô, mas se não é Não, assim, velho, então pra que isso? Por que você tá fazendo como isso? uma espécie como se eu fosse aposentado, eu não tenho o que fazer, sabe? Aí eu vou lá e vou fazer tal coisa. E eu acho que exatamente por eu não estar nesse lugar que está numa grande mídia, com uma grande editora, como eu não cheguei lá, eu acho muito importante fazer o que eu faço, porque possibilita, ou talvez se tem alguma coisa que eu queira dizer com o que eu faço, é que não é necessariamente você ter as melhores condições ou ter as coisas garantidas para você fazer o que você quer fazer, o que você acredita que precisa ser feito. É uma coisa que eu tento, que é isso. Porque quando você está realizado, quando você está, sei lá, com as contas pagas ou qualquer coisa assim, talvez seja mais fácil mesmo Sim. você se organizar todo, você tá com o filho criado, e aí você
fazer poesia, aí você meter uns loucos de tal, né? Eu acho que por estar no caminho, eu fico olhando e falo, velho, é mesmo. Não é porque tá fácil, não é porque tá, sei lá, né, nada nesse sentido concluído ou resolvido. É porque eu acho que precisa ser agora. Eu sempre tive um cagão de morrer cedo, assim. Eu ficava pensando, velho, vou morrer cedo, preciso fazer as Precisa coisas deixar logo. pronto, né? Preciso fazer as coisas logo, assim. Aí hoje eu acho que talvez eu vá ser longevo. Isso vai passando com o tempo, sabia? Eu tinha Eu, também fui- esse eu, rolê, tinha também essa pira aí, você mas tinha? tinha. Fale mais sobre. Não, mas é porque assim, é tanta. Eu acho que tá ligado muito ao meio que a gente vive, né? É tanta exposição a tudo, a tantas histórias, a tantas experiências, que você. Tinha uma época aqui que perdi muitos amigos com pouca idade. Pelos motivos de sempre, né? Aham. Então você acaba achando que mesmo você não estando, você acha que é normal, você normaliza essa realidade. Então você cresce com aquela ideia, vai ser até tal idade, não sei o que, e vai passando, vai passando, vai passando, de repente você bateu 50, pode ser com 51, mas aí você já fala, pô, É, você começa a baixar aí um pouco, os problemas são outros, mas você começa a resolver melhor isso dentro da sua cabeça, né? é. Sei lá, acho que é isso, não sei. É a Não, minha opinião, minha humilde opinião. não, faz super sentido, assim. Eu acho que também esse autocuidado, pensando mesmo num corpo mais bem cuidado, né? Sim, Assim, sim. tem Nem um sempre, né? cuidado com. Então, aqui tá as bochechinhas aqui pra provar que a gente não dispensa A o gente tem. torresmo. Um, não, mas, cara, essa coisa de pensar. O que eu vou falar é muito importante. Porque, se liga aí. É. Porque muitas vezes as pessoas acham que trabalhar com poesia ou tal é uma coisa irresponsável. É muito diferente. Irresponsável que você você tá aí de qualquer jeito, você não pensa, você não se prepara, você não tem uma seriedade por trás disso, pelo menos no meu caso, né? Uhum. Acho que é um grande equívoco que as pessoas cometem, assim, que é irresponsável. Ah, o Uni faz as coisas, né? Faz tal. Cara, para fazer o que eu faço e viver, né, Sim. disso, assim, requer muito, é, não necessariamente eu tenho isso, né? Tanto, tanto planejamento quanto, é, digamos, essa organização, mas certamente se eu não tivesse, eu não faria parte do que eu faço. Então acho que algumas pessoas que me veem, né, em rede social, vê também, né, acho que é, sei lá, maluco beleza, assim, quer qualquer coisa. Não, velho, para fazer o que eu faço e para fazer também com a qualidade, né, com uma sustentação mesmo, eu estudo. Tem uma coisa que em geral as pessoas, não, é do nada, você, tal. Não, velho, assim, eu assisto, eu pesquiso, eu vou ver. Assim, não tô, como eu falei, eu não tô inventando Sim. nada, né? Tem o meu jeito Você tem influências, de né? tal, assim, mas eu acho que é, também tem isso, esse imaginário de que artista é uma pessoa que inicia as coisas, que cria as coisas. Sim, sim, sim. Até determinado ponto, sim. Mas nem tudo, velho. Então, É. E aí tem um negócio que você falou aí, você falou muito interessante em relação à forma de viver e tudo mais. Tem uma romantização que a gente, não sei como é que é hoje, eu não estou dentro da sala de aula, né? Então eu não sei como que isso é tratado. Mas quando eu era moleque, eu aprendia na escola, né? Você estava com os professores falando de artistas, de pintores, de poetas e gente de séculos passados, né? Tinha muito aquele lugar, fulano morreu aos 30 e poucos anos de tuberculose, o outro porque vivia na boemia, uhum, e não sei mais quem era alcoólatra, porque e aquela toda essa atmosfera de uma vida desregrada, de aham, uma vida rebelde. Tem, obviamente, que tinha muito isso, tem
esse lugar, né? Mas acho que tem essa romantização, né? De colocar o artista nesse lugar, isso explica muito a opinião das pessoas em achar que ele é um cara que o artista é um cara que não tem disciplina, não estuda, e na realidade é o contrário, né? Essa associação assim, ao gênio que é autodestrutiva, assim, né? Isso, é exatamente isso. Isso você aprende na escola, lá quando você Sim. começa a aprender sobre literatura e sobre artes, você já vem esse estereótipo, né, de que... E também acho que eu quase com uma ideia romântica, assim, aquele verso do Renato Russo, os bons morrem jovem, né? Assim, nossa, os melhores artistas se acabaram logo, assim, quem é bom morre. Meus heróis morreram de overdose, né? Cara, eu acho que essa, essa reflexão, assim, a gente tá fazendo arte em periferia, né? Nós moramos em CEPs em que muita gente pelo CEP, né, já nos rotula, já nos julga. O tempo todo, quando a gente sai daqui, quando a gente sai, né, tem, a gente está atravessando outros lugares e a gente está inaugurando também algumas coisas, Sim, porque sim, a sim. gente sabe, a gente sabe que periferia não é só violência, não é só precarização, mudou muita coisa e periferia já nem é mais o Exato. termo, né? Porque dentro daqui desse mesmo lote, né, dessa mesma quadra, Aham, tem realidades muito diferentes. exatamente. Assim, às vezes as pessoas tratam periferia como se fosse um Um embutido, uma padrão, unidade. Ah, exatamente. Todo periferia é mundo é igual, periferia em qualquer lugar. Mas, né, acho que ter esse compromisso também tá, a gente acessou algumas coisas, a gente conheceu alguns espaços, o que a gente faz com isso, né? Como que a exatamente. gente devolve, E como que a isso, gente... isso a gente como é que é? A gente está vendo a história acontecer debaixo dos nossos olhos, né? E é muito legal isso, né? A gente vive, lógico que falando do tempo da história, você falar 30 anos, 40 anos é muito pouco, né? Mas a gente vem vendo coisas assim acontecendo de forma muito acelerada. Eu tiro como exemplo a minha vivência aqui, do tempo que eu vivo Uhum. aqui, eu vejo coisas que eu olho para, isso aqui está acontecendo aqui, é muito legal, dá orgulho de ver muitas coisas, né? Sim, e ao mesmo tempo que algumas mudanças demoram muito, assim, outras são muito mais rápidas. Sim. Mas eu acho que essa autoestima em relação ao seu território, é, a sua região, assim, o Grajaú, por exemplo, é quase que uma gripe, quase não, né? Uma gripe, né? Assim, então tem gente que inclusive nem é do Grajaú, mas diz que é do. Então é um movimento curioso, antigamente era o contrário. Você falava com alguém, você mora onde? Eu moro em Interlagos, Aham. né? E hoje acontece o contrário, a pessoa mora lá na Cidade Dutra, mora Aham, no Rio no Rio Bonito. Bonito, no Primavera, não, eu sou do Grajaú. Entendeu? É. Porque exatamente. E é interessante, é uma romantização também, mas é fruto de uma mudança que está acontecendo, né? Agora eu falo, você vai falar alguma coisa? Não, Não? é isso. Eu queria que você falasse da sua meia aí, ó. Ah, da minha MEI. Gente, minha MEI, minha microempresa que não é individual, né? Sim. Eu fico brincando assim porque essa caixinha aqui que já circulou um tanto assim, é a Selim Trovoar, né? E a Estação Povoar, que são as editoras que eu trabalho, né? Aham. Eu e uma galera, a gente publica, a gente escreve, a gente pensa. E aí Então tem vamos lá, para eu colocar aqui o arroba, como é que se a, encontra Selim? arroba Selim Trovoar. Aí você fala, Selim, aí pode ser Selim de bitoca, Eu beijinho, pensei pode ser nisso, selim Selim de de bicicleta. bicicleta, pode ser Selim, que é a sela do cavalo também. Aham. Enfim, tem algumas possibilidades. Que é isso, assim, são livros. O nosso mote é arte independente por gente livre. E aí a gente publica principalmente poesia, mas tem histórias em quadrinhos, né? Que E além legal. dos livros que nós mesmos, né, produzimos, editamos, tem parceiros, né? A gente sempre circula
quando falar gente, né? Quando Quantos você me vê num títulos lugar... a gente tá falando? Quer passar um por um aqui? Não, Não, tá. Não, daquele, não, deixa, não quero, Então, assim, eu sou a timidez dos livros. É. Porque eu trouxe poucos, assim, né? A gente publica quando fala uma galera, e a gente distribui uma galera, né? No site da Selim tem, como eu falei, desde dramaturgia, teatro escrito por sujeitos, né? Sujeitas periféricas, a história em quadrinho, que é um gênero que não é tão, enfim, publicado assim por outras editoras aqui próximo, né? Isso de uma Próximo. época que só vinha de fora. A única história em quadrinhos que tinha no Brasil era Maurício de Souza e como é que é? Mirza Vampira. Ah, é? Então, e gêneros diferentes, assim, romance, o próprio livro, né, do Emerson, que é um documentário, assim, um livro massa, não por acaso, acho que é o que mais para em pé aqui dos nossos, dos Em termos nossos de tomos. lombada, É um livro muito, muito essencial para conhecer, para se pensar o Islã no Brasil, na verdade a história do Islã aqui na América do Sul, né, nesse lado aqui do Atlântico. E eu, a gente está falando, né, de riquezas ou de conquistas assim, cara. Falei, né, gostava de ler e tudo, mas não tinha livro em casa, né? Era a escola, tinha uma biblioteca na escola, né? Um depósito de livros e era ali Depósito de livros. que eu acessava o que eu lia, assim. E eu acho muito massa ter uma casa. Quando eu, quando eu preciso mudar de casa, a maior parte é livro. E eu acho. Sério? Quantos exemplares você E tem na geralmente sua as casa? pessoas chegam em casa, não sei quantos livros sabe. eu tenho. Não faz muito tempo É um que eu não pré-requisito conto. para encontrar a Mas casa? acho muito louco quando alguém me pergunta: você já leu todos? Eu falo, não, todos eu não li, porque, né? Mas eu acho muito massa, velho, poder trabalhar, me cercar de livros. Porque é uma coisa, Sim. como eu falei, que me compõe, assim. Sem livros, certamente eu não seria o Nivaldo, não teria, Não inclusive. seria completo, né? Não, completo aí também você já quer demais. Não, Assim, completo ninguém assim, acho. Não sei, desculpa aí se tem alguém completo aí assistindo. de repente você não está se vendo dessa forma, né? Mas eu acho muito massa, assim, trabalhar com livros, e não porque seja fácil, não porque tenha, como eu falei, garantias ou qualquer coisa, assim, né? No final das contas, as dificuldades, eu não recomendo, se você puder não trabalhar. Assim, mas, como eu falei, por me reconhecer em boa parte do que eu faço, assim, que eu acho que é um termômetro. Mas aí você não adianta você falar isso, porque quando o bichinho pica ali a pessoa, contamina, não tem para onde correr, né? Não, tem gente que passa a vida negando, né? Se recusando, fugindo de si, né? Às vezes a vida joga a gente para esse lugar, né? É. Mas eu queria registrar aqui também, desculpa, você continua aí, eu queria registrar aqui nossos presentes, que a gente gosta de ganhar presente, né? Esse é o meu último livro, Nome em das parceria com Paulo Nuvens. Batista, né? É uma narrativa que traz a memória, ou as memórias, e começa com uma história escrita em prosa e vai para uma pesquisa, para uma dicção assim de cordel, né? É um livro que é o primeiro livro que eu faço também com apoio, né? Recebi o prêmio PROAC por histórico de atuação e aí nasceu Nome das Nuvens, que é essa coisa do abstrato, né? Como a gente olha para as nuvens e vê figuras e como a gente busca e em geral quando a gente cresce, né? A gente deixa de olhar para o céu. É um dado, né? Geralmente Sim, as crianças ela buscam mais no céu, olham mais, tentar né? encontrar formas, né? Tentar olhar para aquilo, para as nuvens e encontrar. É poético isso, né?
É. Encontrar ali, é um coelhinho, é um, sei lá, é o que, enfim, Aí você que diz. né? Você que diz, é a interação, né? Mas como dizem, né? A gente vê um tanto o que a gente tem dentro, né? Mas eu acho que o céu. O que a Quando gente vê é mais sobre a gente do que sobre o céu, né? Mas quando eu falei como um termômetro, dessa infância que não é sobre idade, né? É sobre manter esse crescimento, né? Ou essa busca. Acho que olhar para o céu, de tempos em tempos, a gente olha mais, né? A gente olha para as estrelas, a gente contempla. Em geral, a gente também se permite isso em alguns contextos. Quando a gente está em férias, quando a gente vai para os Sim. lugares, a gente fica buscando beleza, buscando. E no nosso cotidiano, poucas vezes a gente para e É olha. coisa que, é exatamente o que você falou, no nosso cotidiano a gente, não é que a gente não tem tempo, mas a gente ignora essas possibilidades, ignora a existência dessas experiências, né? Não dá Sim, tempo, não tem o é. tempo, né? A gente é engolido, assim, Tem aqui também olha isso, tá aparecendo aqui. essa é uma série de lambes, né? Que inclusive há bastante tempo, né? Eu Frase colo aqui. poesia pela. Voltar é mais labirinto que ir. É, voltar é mais labirinto que. Uma série de lambes. É, Desculpa te interromper. que espalham por aí, né? Geralmente as pessoas acham que literatura é apenas o que está nos livros, né? Aham. E você pode espalhar poesia, ou literatura, como você quiser, né? Em camisetas, em lambes, né? Tudo que couber, no Sim, final das contas, palavras, né? Eu acho que também, você nunca sabe como a poesia encontra as pessoas. E às vezes a partir de uma frase, é a fagulha, é a sim. faísca que incendeia. Que incendeia, hein? Você continua, você vai falar mais alguma coisa sobre a MEI? Ah, me amei daqueles. Continuamos. Eu tinha que registrar aqui Não, é que essa os piada nossos aí, presentes que a gente gosta de presente. essa, cara, Céline Trovoar é pra mim, nem vou colocar no lugar de sonho, né, porque é outra coisa, também é uma empresa mesmo, né, a Celinha, a Estação Povoar, que a gente E fez mesmo que fosse um sonho, é uma realização, né? É, Já, né? é uma luta, né? Porque todo mundo sabe a dificuldade que é fazer livros, né? Mas mais que fazer é distribuir, é circular, né? E criar situações para que os livros existam, para que eles cheguem até as pessoas, porque fazer livro até aí tal, mas como Fácil, que né? você forma Chat GPT acho que já tá fazendo livro, né? sim, nossa, esse é um ótimo exemplo mesmo, né? Mas como que você forma leitores, né? Em um contexto social que o que não faltam são estímulos para outras coisas, né? Para outros tipos de consumo. Sim. Então é uma pergunta que eu também não tenho muita resposta não, mas a gente está lutando para que E aproveitando isso que você falou, acho que é muito tentador eu te perguntar isso. O livro ele tem data de morte? Né? Eu não entro nesse lugar, não. Pode ser que tenha ali, de repente, alguma dificuldade, algum momento, uma mudança de estilo, mas eu acho que o livro ele tem um lugar que ninguém toma. cara, eu volto, vou ser redundante. É. Acho que em algum lugar, mesmo que pare de ser impresso os livros, mesmo que a indústria do livro pare, vai sobrar exemplares em que em algum lugar alguém vai um dia chegar aqui, que é isso? E vai Sim. fazer com que isso aqui funcione de novo, vai reviver Eu isso. uso o LP como exemplo, né? É, Aconteceu. Sumiu durante, sei lá, 25 anos. E ele resistiu ali, né? Praticamente uma resistência mesmo, né? sim. E tá de volta. Ô Sandro, mas eu acredito que não é sobre o livro ou sobre o Físico, né? LP. Aham. É sobre as A histórias, obra. sabe? É o que tá dentro, assim. Sim. Não é sobre o suporte, a matéria. Sim. É o que importa no final das contas. Sim, É o que tá e aí, dentro, né? aí eu uso esse exemplo que eu falei, o chat GPT não vai conseguir substituir. Não tem como.
Eu não tem sei como. não, viu? Não, não tem como, não tem como. Eu Não tô tem brincando. como, porque não tem. Pode ali atender ali uma necessidade mercadológica, né? Acho que até encaixa ali, dependendo do Aham. tema, mas é, aquele livro assim que você vê que é que é aquele livro que você lê, relê, isso aí não, ele tem um porquê de ocupar esse lugar, né? Ah, sim, eu não tô brincando, cara. Eu acho que Sim. também essas Não brinca previsões, com essas coisas, pô. essas previsões assim, do que vai ser, o livro digital, o livro isso, aquilo. Cara, eu não fico nessa de gastar mesmo com previsão, não. Porque o que eu entendo é que tem muita gente, o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu, né, faço parte, é de uma comunidade, né, que está produzindo literatura, está fazendo literatura com os seus corpos, com as suas vozes, né, e se dedicando Sim. a isso, assim. Então acho que hoje em dia o entendimento que se tem de poesia ou de literatura não está mais restrita ali apenas ao livro, né? Sim. Aham. Assim, um encontro como um sarau da Cooperifa, por exemplo, saraus, né? Eles são, no final das contas, a literatura É a viva, né? manifestação da literatura, exatamente. Né? É, Se você compilar tudo aquilo que. Num dia só, né? Se você compilar tudo aquilo, você tem um livro. é, Né? Pequeno, mas é, tem. Não é um livro? É um é, livro. É. é. Como eu falei, eu acho que Um mês, vai, um toda vez mês. que eu falo livro, eu fico pensando que as pessoas falam, A né? gente fica preso nesse É, formato, velho, né? assim, mas é pela experiência, Sim, assim, sim. pelo que fica mesmo, É. pelo que nos tatua, sabe? E às Uhum. vezes um livro, a experiência da leitura, ela nem sempre é isso. É Enquanto que às vezes tão. um sarau, ou uma poesia ali, né? Assim, uma frase, ela nos tira, muda a direção mesmo, né? Sim, sim, Assim, sim. de ficar ecoando, de ficar vibrando e, enfim. Temos aqui uma fã, assim, eu gosto também, gosto muito e vou sempre, mas temos uma fã incondicional aqui de Sarau, que é a dona Simone. A Simone, ela me arrasta, assim, às vezes eu não quero, não que eu não queira ir, né, mas é só aquele dia que você não tá, ela, não, vamos, me arrasta e assim, no final da história é uma experiência que acho que as pessoas deveriam ter mais, deveriam participar mais, porque eu acho que é um. Como é que é a frase aqui, né? É o labirinto de voltar, né? Voltar é mais labirinto Do que. que. É isso aí. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que essa coisa, a experiência de você poder ser protagonista e plateia, né? Assim, ó, Sim, a pessoa que fala, ela depois ouve e sim, troca sim. É uma troca, né? e essa que não é também exclusiva dos saraus, né? As Sim, rodas, aham. outros eventos possibilitam coisas Sim, parecidas, né? Eu acho que é algo a se defender, né? Como sim. eu falei, não entendo nada como garantido, Não. nem Mas é como. uma resistência, né? É. E nesses lugares, nesses botecos, nesses CEPs em que eram associados, não por acaso, né, a A violência, violência, a, a, a destruição da família, né? Não na ah, família naquele ah, sentido da família, sim, sim, né? Do slogan lá dos caras, né? sim. Mas da formação das pessoas, né? O bar ele sempre ele teve num lugar de destruição, de violência, não sei o que, e aí de repente você tem dentro do bar um ambiente de construção, de Ressignificação mesmo, né, ressignificação. do próprio lugar e das pessoas, assim. Sim, sim. Claro que a galera bebe pra caramba, assim, né? Lógico. Porque não é Essa ruim, né? galera. Não é ruim. Aí dá outro episódio, viu? Verdade. E assim, pra gente finalizar, o que que você tem, o que tá acontecendo aí de planos, o que que tá acontecendo, o que que você tem preparado aí pra gente aí pra frente? Cara, esse ano é o ano que eu pretendo, né? Tem ainda um prazo maior, mas esse ano que eu pretendo defender
o mestrado, defender minha dissertação, né, que eu pesquiso autorias, a produção de livros, né, em quebradas, que é uma pesquisa que uma inedicidade, né, tem uns elementos aí novos, Inédito. digamos, né? Eu estou fazendo esse mestrado na USP e é lá que a gente faz a Estação Povoar junto com a galera, assim, também principalmente galera de quebrada, que é para editar autores vivos, mas também buscar autorias, principalmente autorias negras, né? Aquelas Que a pessoas que gente vieram antes. isso, assim, porque senão fica nesse umbigo, né? Corre o Sim. perigo a gente se convencer que estamos fazendo algo de novo, Exatamente. né? Inventando Então, a roda, é né? muito importante a gente, enfim, ler, né? E a Estação Povoar tem sido essa dedicação, esse empenho mesmo para colocar de pé. E, e isso que eu estou fazendo, né, isso que eu faço com os livros de outros autores, é um processo que desde o Sobrenome Liberdade, que a gente tinha uma banquinha com a galera, quem lançava e quem já passava pelo sarau, a gente sempre se preocupou em distribuir, né, em ter disponível esses títulos. Então, não levo apenas meus livros nos eventos, nas minhas apresentações, tal, eu sempre levo é, títulos de outras pessoas, principalmente por uma coisa simples, assim. Não é. Eu não estou sozinho, né? Eu acho que falar isso é meio banal, meio Sim, clichêzão, assim, mas tem uma galera que tá. Posso estar só, né? Mas tem uma galera que tá caminhando nessa direção pra gente se fazendo encontrar. coro, né? É. Ah, E, não, entendi. então, Aham. aí a Estação Povoar tem sido esse trampo, e além da Selim, e por hora eu quero terminar. Meu foco é terminar o mestrado, Mestrado. velho. Que E pra mim aí, também é muito. Quando e terminar, eu falo, ui, tá. uma curiosidade, né? Você, o menino Nivaldo lá de Barreiros, que foi alfabetizado com 9 anos, olhando os extremos, hoje você está defendendo uma tese de mestrado na USP, é isso? É isso. Como é que você se olha assim? Você está olhando dois extremos, você consegue se afastar e ver isso de longe? Qual Cara, é o sentimento? rapaz, o sentimento é que eu sei todos os passos até aqui, né? Eu sei que cada passo não foi, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil, não. Assim, tem muito. É importante, é fundamental celebrar e também não se tornar refém, né, Sim. dessas dificuldades e tal. E eu quero. Eu acho que boa parte do que eu faço é tentar que esse caminho não seja tão difícil ou tão solitário para outras pessoas, assim. Né? E eu acho que essa coisa do exemplo, né? Chegar numa escola e falar, o que você faz a poesia, ou então quero ser poeta, alguma coisa assim. Não tive isso, assim, né? De pensar que existia no mundo pessoas que escreviam e que, e que viviam isso, assim. Eu acho fantástico, assim, olhar para mim mesmo, assim, e falar, rapaz, Conseguiu? caramba, isso como eu falei, me compõe, sabe? Quando eu falei que me reconhecer no que eu faço, assim, durante tempo, né? Acho que até quando eu publicava, ou apenas publicava meus livros, eu não me sentia tão próximo de mim quanto nesse processo de editar livros, né? Fazer livros, trabalhar nos livros de outras pessoas, seja como revisor, como consultor, como, enfim, coordenador de projeto editorial. É uma coisa que também me fortalece saber que o meu conhecimento, minhas leituras, elas possibilitam é, que outras pessoas também digam que elas têm, né? Isso pra mim é uma coisa que eu falo, caramba, velho. Você está ajudando a engrossar o caldo. É, É aquela história do mandurinha só não faz verão, né? mas pode acordar o bando todo, como diz o Binho. É O isso Binho aí. fala isso, é fantástico.
É isso. Mano, Cara, eu costumo falar isso sempre, né? Aqui a gente, eu fico sempre na dúvida de como vai ser, né? Porque a gente não tem um roteiro definido, não tem um, então tem só expectativa, né? E bater, cara, trocar essa ideia com você foi assim fantástico. pô, valeu, cara. Eu Foi falei fantástico. demais. Hã? Falei para um caramba. Faltou coisa pra falar ainda. Mas de novo agradecer o convite, na acolhida aqui ao Sandro, a Simone que fez a produção, Aqui, ó. ao Murilo que está por trás das câmeras e a todo mundo que prestigiou, que está assistindo a gente. Né? Como eu falei, né? Isso aqui não é isso aqui também entendo que a vida não é um pódio, né? Que se Sim, chega e tal. É o caminho. Tá todo mundo sim, aqui caminhando, tá todo mundo em processo, aprendendo e acho que é muito importante estar perto de quem a gente se reconhece. exatamente. Tem sido um rolê fantástico. E aí eu costumo agradecer também a generosidade do artista. Primeiro eu agradeço a generosidade de você ter como é que é, ter se desabado lá do Chakra Santana até aqui, né? Não é uma viagem, Uma é uma caminhadinha. caminhadinha, né? Mas você conhece o caminho, né? Não é um Mas, rodonel, né? porém. Mas eu agradeço a generosidade de você ter disposto o seu tempo de vir contar a sua história, contar suas impressões da sua caminhada, né? Da sua vida. E agradeço também, em nome de todo mundo que já teve ou vai ter contato com a sua arte, a generosidade que você tem de queimar sua vida no bom sentido para trazer isso pra gente. Tamo junto. Seja produzindo, fazendo mesmo, né, escrevendo ali ou ilustrando, ou seja, apoiando aí o trabalho de outras pessoas que já passaram ou que estão chegando, que estão vindo, né? É isso, cara. Falar um final daqueles, né? A arte não me levou aonde eu queria, mas fez do meu coração um lugar habitável. Várias vezes eu pensei isso, né, nessa, que é um texto, né, mas essa reflexão. E acho que é sobre isso. É, E tá muito tudo bom. bem. É isso. Muito obrigado, Sandro, de novo. Eu é que agradeço, meu irmão. Já pode? Prazerzão mesmo. Já pode. Cast. Já podcast. É isso aí. Valeu e até a próxima.